Irmãos, eu sei que eu disse que faria uma pausa em 1 João esse ano, mas achei por fim que ainda caberia um pouquinho mais, tá bom? Então, gostaria de convidar vocês a abrirem lá em 1 João capítulo 4. Nós vamos refletir, vamos meditar um pouquinho hoje sobre os reflexos do amor de Deus. Os reflexos do amor de Deus na nossa vida. Como ele se reflete? Então, nós vamos fazer a leitura inicial do texto, depois nós não vamos comentar versículo a versículo, mas vamos pegar o conteúdo dele aqui em alguns tópicos apresentados por João, tá? Então, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 7 e entrando aqui no capítulo 5, tá? Até o versículo 4 do capítulo 5. Vamos fazer a leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa leitura hoje vai até aqui, porque João aborda todo esse assunto ao longo desse trecho lido. Então, aqui nós podemos extrair algumas coisas que João fala a respeito dos reflexos do amor de Deus em nós. A verdade central disso nós podemos encontrar no versículo 16, onde ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. E depois ele faz a famosa afirmação, Deus é amor. Mas
nós conhecemos o amor de Deus e cremos nele. O amor de Deus, quando nós cremos no amor de Deus, isso quer dizer, nós cremos naquela mostra do seu amor, na prova do seu amor. Então, nós podemos dizer o seguinte: como é que isso vai refletir na nossa vida? Quando o seu amor, o amor de Deus, é manifesto a nós, ele passa a ser manifesto em nós. Aqui nós vemos os reflexos do amor de Deus. A partir daquele momento em que o amor de Deus foi manifesto em nós, em nossa vida, quando nós recebemos pela fé esse amor de Deus, esse amor passa a ser refletido naturalmente, espontaneamente na nossa vida. De algumas maneiras notórias, nítidas. Então, antes da gente ver esses reflexos, é preciso que a gente observe dois aspectos. Primeiro, o significado dessa palavra, traduzida aqui por amor. Não é aquele tipo de amor que o mundo prega. Não é o amor romântico, não é o amor erótico, não é simplesmente o amor fraternal, mas é aquele amor expresso numa palavra grega que é bem conhecida para nós, ágape, circula bastante nos meios religiosos, cristãos, evangélicos principalmente, é um nome. Quem já não viu aí algum estabelecimento comercial com o nome ágape? Empresas, né? É um nome comum, mas infelizmente muita gente nem sabe o que ele significa. Ele é traduzido por amor, ou nas versões antigas, caridade. Por que mudou? Antes era caridade e agora é amor. Bom, porque houve uma certa distorção para nós. Caridade tomou um sentido assim de esmola, né? Dar do que sobra. Isso já não expressa mais o verdadeiro significado da palavra para nós nos nossos dias. Porque o amor expresso na palavra ágape, ela envolve entrega, dedicação, sacrifício, né? É o amor sacrificial. É aquele amor que envolve dedicação, entrega, doação. Então, nós temos aqui um sentido muito mais amplo, muito mais profundo de amor. Não é verdade? Então, é preciso que nós tenhamos firmemente na nossa mente que, quando João está falando de amor aqui, ele está falando desse tipo de amor. Em segundo lugar, uma vez que nós dissemos que os reflexos do amor de Deus se manifestam em nós a partir do momento em que ele foi manifesto a nós, então nós precisamos partir do ponto de que é preciso primeiro conhecer o amor de Deus. Como nós lemos no versículo 16, João diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Ele falava realmente de alguma coisa que ele conhecia e no qual ele cria. Aquele João que andou com Jesus, aquele João que viu Jesus ser crucificado, aquele João que viu Jesus ressuscitado. Ele diz: a nós isso foi manifesto. Nós conhecemos esse amor. Nós vimos a prova do amor de Deus. Nós desfrutamos disso. E então João amplia isso a todos aqueles que têm a mesma fé que ele. Como é que esse amor
de Deus é manifesto a nós. Vejamos aqui, versículo 9, irmãos. Do capítulo 4, estamos falando, né? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Esse João que viu Jesus, que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, ele diz: o amor de Deus se manifestou a nós através do seu Filho, que ele enviou. Notem que em outros trechos aqui, João parece colocar a fé cristã de uma maneira muito simples. Aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, né? Então esse é dele. Versículo 15 aqui, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Bom, isso pode parecer uma afirmação meio banal, mas não. Hoje muita gente professa isso, né? Jesus é o Filho de Deus, mas não existe uma fé verdadeira ou um entendimento correto a respeito disso, do que isso representa. Muitas pessoas que dizem isso acreditam que Jesus existiu, né? Que ele veio ao mundo, mas se questionam se ele realmente é o Filho de Deus. Quem sabe talvez tenha sido só um grande homem. Algumas pessoas têm uma fé totalmente inócua, vazia, improdutiva. Essas pessoas não têm a verdadeira compreensão, o alcance do que o amor de Deus estava produzindo ali. O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que nos foi dado. Ele é aquele Redentor prometido. Ele é o Salvador prometido e que foi enviado pelo Pai, por Deus. Nisso foi, então, manifesto. Quando é que o amor de Deus é conhecido por nós? A partir do momento que nós depositamos a nossa fé no fato de que Jesus é o Filho de Deus, prometido e enviado para morrer em nosso lugar. Aquele momento em que isso promove em nós um arrependimento, uma consciência e logo um arrependimento dos nossos pecados, e onde nós enxergamos que a nossa salvação, o nosso perdão, só pode ser alcançado através de um justo ter pago a nossa culpa, como injustos que nós somos. Nisso nós enxergamos o amor de Deus. Ele se entregou. Vamos lembrar que a palavra amor quer dizer entrega. A palavra ágape, amor de entrega, sacrifício. Deus nos entregou o seu Filho unigênito. Jesus, o Filho, se entregou por nós, ele se doou por nós. Aqui reside o amor de Deus. É esse o amor de Deus que todos nós precisamos conhecer.
e que eu espero que cada um de nós aqui conheça. E se não conhece, venha conhecer. Mas, uma vez que nós tenhamos conhecimento disso, que João fala aqui e descreve no seu evangelho, né? Aquele famoso versículo de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu, nos doou, nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali João está falando daquele momento em que nós conhecemos e experimentamos o amor de Deus. Esse amor que ele descreve lá em João 3,16 como um amor indescritível. Deus amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, que ele entregou o que poderia haver de mais precioso. Não um filho qualquer, mas o Filho unigênito. Por que Jesus é o Filho unigênito? Bom, tem os anjos, mas os anjos são, em certa passagem lá em Jó, são chamados de filhos de Deus. Mas é num sentido de que eles foram criados por Deus. Mas Jesus é o Filho unigênito, ele é distinto, diferenciado de toda e qualquer criatura, porque ele não é uma criatura, é porque ele veio ao mundo na pessoa, na personificação do Filho, mas ele é o único Deus, em essência, ele é o mesmo Deus. O Pai tem os mesmos atributos que o Filho, e ele nos enviou aquele que é a sua própria essência, e Paulo ressalta tanto isso a respeito da verdade de que Jesus, ele é aquele que nos faz conhecer na plenitude de Deus, a plenitude da divindade. Se nós queremos conhecer alguma coisa de Deus, João diz aqui, ninguém nunca viu a Deus. O que nós podemos ver de Deus é pelo que a palavra revela a respeito dele e o que nós podemos ver na própria pessoa do Filho Jesus. Ali ele se revelou. Ali ele revelou o seu amor. Ali ele revelou o seu poder. Quando o Pai entrega ao Filho, é o Filho também se entregando. E ele fez isso por nós, pecadores. Como diz Paulo lá em Efésios. Ele fez isso sendo nós ainda pecadores. Não é que nós nos tornamos bonzinhos, agradáveis a ele. E João vai falar sobre isso aqui também. Não é que Deus nos amou porque nós nos tornamos agradáveis a ele. Pelo contrário, ele nos amou sendo nós ainda inimigos, pecadores, inimigos de Deus. Mas ele ousou morrer por nós. Então, é preciso, primeiramente, conhecer esse amor de verdade. E uma vez que esse amor se manifesta a nós, esse amor pode e deve ser manifestado em nós de algumas maneiras. Então, nós vamos passar agora, visto esses dois pontos, o que é esse amor de que João está falando aqui, como é esse conhecimento do amor de Deus, como é que nós recebemos esse amor de Deus. Então, vamos ver. O que João fala aqui, um pouco disso, pelo menos, a respeito dos reflexos desse amor. Como é que ele se manifesta em nós? Primeira coisa é que, como consequência imediata, nós passamos a amá-lo também. De verdade, nós não amávamos a Deus antes.
Alguns aqui se converteram cedo, outros nem tanto. Né? Então, eu acho que fica até mais fácil, talvez, para aqueles que se converteram mais tarde, para fazer a distinção dessas etapas da sua vida aqui. Quando você olha para trás, irmão, e vê o seu tempo de incredulidade, ou seja, antes de você realmente conhecer o amor de Deus, como é que você agia para com Deus? Você amava a Deus? Olha, o que nós podemos refletir a respeito de nós mesmos é o seguinte: é nós observarmos que, na verdade, nós andávamos confiados em nós mesmos, que nós andávamos na busca de satisfação pessoal imediata, que nós não tínhamos tempo para Deus, na verdade. Eu ia para a igreja quando eu era jovenzinho. Eu comecei a frequentar uma igreja batista com minha mãe e minhas irmãs lá pelos meus 8, 9 anos de idade. Eu participava de escolinha dominical, coisas assim. Mas sabe, eu ficava... Outro dia eu peguei no pé aqui, né, das crianças, do Gustavo, e, nos joguinhos, mas sabe que eu não tinha joguinho no celular, não. Mas eu tinha um relógio, eu inventava jogos com o ponteiro do relógio. Eu não dava nenhum crédito para aquilo. Na verdade, eu estava ali por obrigação. Que, de certa forma, eu não era dono do meu nariz, né? Eu era bem novinho ainda. Eu estava ali só porque minha mãe queria que eu estivesse, não porque eu quisesse estar lá. De verdade, eu tenho plena consciência de que eu não amava a Deus, de jeito nenhum. Tanto que quando eu completei 12 anos, eu pensei, agora eu sou dono do meu nariz. 12 anos. Eu comecei a ficar meio rebelde, sabe? Incrível é que o pastor Almute pregava a respeito de certas coisas, né? A natureza humana, o pecado, e eu pensava em tudo aquilo que ele falava, que aquilo era bobagem. Mas quando aos 12 anos eu comecei a me distanciar da igreja, me afastei, eu não ia mais, achava que tinha liberdade de escolher isso, e acabaram me concedendo essa liberdade, acabou sendo útil para mim, porque em algum tempo eu pude refletir a respeito da minha condição e observar que as coisas que, eu diria assim, as poucas coisas que eu dei ouvidos começaram a fazer sentido para mim. Eu comecei a enxergar em mim realmente aquele pecador que o pastor Almute dizia que os homens eram. E eu comecei a caminhar para aquilo. Eu pude entender que tudo aquilo era verdade. Eu gostaria até de ter chegado a essa conclusão sem que eu tivesse que ter passado por essa etapa de distanciamento. Mas eu dou graças a Deus porque a palavra que foi semeada, ela frutificou em mim, num tempo ainda oportuno. E aí eu pude entender de verdade a minha condição, e aí começou a fazer sentido a necessidade do amor de Deus em Cristo. E aí aconteceu a transformação. Aí eu senti o desejo de buscar a Deus. Entendi que eu precisava dele.
E, puxa, isso, toda vez que eu falo disso, eu me emociono. É a coisa mais importante da minha vida, irmãos. Espero que cada um possa lembrar da sua conversão e pensar nisso com essa emoção, ou com mais. Ainda mais que a tua conversão te faça se emocionar, se lembrar da misericórdia de Deus. E como isso foi bom. E só a partir daí é que realmente o amor de Deus poderia começar a ser manifesto em mim. E começa por aí. Foi aí que eu aprendi a amar a Deus. Sabe, eu amo vocês, irmãos. Mas eu tenho que dizer, eu não estou aqui propriamente ou primariamente por causa de vocês. Eu estou aqui porque, em primeiro lugar, eu aprendi a amar a Deus. Aqui é o meu lugar, não propriamente o púlpito. Eu sei que em algum tempo talvez eu não vá ter condição mais de estar aqui, mas eu amo fazer o que eu estou fazendo. Falar de Deus, falar do amor de Deus. E é um fruto, uma coisa que tem que ser manifesta na nossa vida é esse amor a Deus. É aquilo que não deixa a gente esmorecer, desanimar, negar a fé. É aquilo que faz a gente se levantar, se reerguer nos nossos tombos, nos nossos fracassos. Enfim. No versículo 10, João diz assim: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Vejam, irmãos, nisso está o amor. Não é o fato de que eu amei a Deus e Ele correspondeu. É o contrário. Ele nos amou. Ele me amou. E enviou seu Filho para a propiciação dos meus pecados. Dos seus pecados. O versículo 19 também, João diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor a Deus é reflexo do amor de Deus por nós. Amém? Alguém que não conheceu o amor de Deus não ama a Deus. Um segundo reflexo, nós vamos ver que eles são, por assim dizer, ligados um ao outro. Se eu amo a Deus, não há nada mais natural do que eu passar a amar aquilo que é dele. Né? O que nós temos de mais legítimo vindo de Deus é a sua própria revelação, a palavra dele.
Então, nós podemos dizer assim, que uma segunda, eu não estou colocando aqui em ordem de importância necessariamente, tá? Eu acho que essas coisas todas andam juntas. Nós aprendemos a amar a Deus, esse é o primeiro reflexo da forma que eu estou colocando aqui. Em consequência disso, nós podemos ver também que o reflexo do amor de Deus também se mostra no nosso amor à palavra dele, nosso apego a ela. Nós passamos a guardar na palavra. No capítulo 5, versículo 3, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha, o amor de Deus é esse. Esse é o amor de Deus. Que nós guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus refletido em nós. O amor de Deus se manifestou a nós na entrega do seu Filho, como nós já vimos. Mas o amor de Deus se manifesta em nós no fato de que nós guardamos os mandamentos dele. Nós passamos a guardar a palavra dele, porque nós passamos a ter prazer nela. Lá o Salmo 1, no versículo 2, ele fala sobre a bem-aventurança daquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de vez em quando, né? De dia e de noite. Tem o seu prazer na lei do Senhor. É bem-aventurado aquele que tem essa característica, porque o amor de Deus está nele. E o amor de Deus se reflete nisso. Nós passamos a amar na palavra de Deus, tendo prazer nela. E ter prazer na palavra de Deus não é só o prazer de ler, de adquirir cultura, mas é o prazer de conhecer a vontade de Deus para nós mesmos. Como é prazeroso a gente aprender a vontade de Deus e pautar, direcionar nossa vida através dela. Ali nós podemos ter um caminho seguro, estável. Se eu disser eu amo a Deus, mas não amo a sua palavra, bom, então nós temos uma contradição aí, né? Se verdadeiramente o amor de Deus está em nós, nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, também nós amamos a sua palavra. Um terceiro reflexo que nós vemos aqui do amor de Deus é o de que nós somos, então, livres do temor. O amor de Deus se manifesta em nós, nos livrando do pavor, do temor, do medo. Quando a gente traz para o português, às vezes, algumas palavras, o contexto precisa ser bem compreendido para nós não confundirmos as coisas. Porque para nós, temor, essa palavra pode ter o sentido sempre de medo. Então, nesse aspecto, quando nós estamos debaixo do amor de Deus, nós estamos livres desse temor, desse medo. Não do temor naquele outro sentido, que é aquele temor reverente, aquela reverência a Deus, reconhecendo o Senhor como Deus. Hoje um irmão aqui corrigiu um jovem. Olha, não se refira a Deus, a Jesus, como você.
É uma prática comum. Hoje em dia, em outras línguas, também a gente estava conversando sobre isso, né? Por exemplo, no inglês, se dirigir a Deus, né? Ao Pai, ao Filho, como you, seria visto como natural. Para nós, se torna muito informal. Apesar de muita gente usar, para nós é mais respeitoso, né? Nós nos dirigirmos a Ele como Senhor, uma forma de tratativa reverente, o que é perfeitamente cabível. Eu sou defensor de que nós sejamos profundamente reverentes, não só na forma, na linguagem, mas em tudo. Na indumentária, no comportamento, né, no palavreado, na postura e no coração. Nosso culto deve ser reverente. Aqui, por exemplo, não é lugar para nós fazermos show, stand-up, como virou moda, né? Contar piadas. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos apresentando a palavra de Deus. Nós viemos aqui não para dar risadas. Nós viemos aqui para ouvir o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra e que, conforme nós fomos ensinados, né? Alguém pode compartilhar. Eu estou aqui só compartilhando com vocês de algo que Deus tem falado ao meu coração, por meio da palavra dele. E tudo aquilo que eu falar fora da palavra deve ser colocado em descrédito, certo? Se eu falar alguma coisa contrária fora da palavra de Deus, relevem isso, mas tomem a parte. Porque o pregador está aqui para falar da palavra de Deus, pura e simplesmente, e reverentemente. Mas isso não quer dizer que nós andamos em medo, em pavor. Olha o versículo 17. Ele diz: nisto é perfeito, ou seja, é completo o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E ele vem falando antes aqui sobre o fato de nós sermos semelhantes a Deus em amor. Então, o amor de Deus se mostra perfeito, completo, quando ele se mostra em nós. E isso nos dá a segurança de que no dia do juízo, nós podemos estar tranquilos com relação a isso, até pelo fato de que nós vemos os sinais da presença de Deus na nossa vida. O meu amor a Deus, o meu amor à palavra de Deus. E ele vai falar aqui, eu vou antecipar o outro ponto, é o amor aos irmãos. Se nessas coisas nós vemos o amor de Deus revelado em nós, manifesto em nós, isso é prova de que o amor de Deus se manifestou a nós. E isso nos dá profunda confiança com relação ao dia do juízo. Não é verdade? Nós podemos sentir, Deus está presente na minha vida, sim. Olha, se você olhar para a sua vida e realmente não identificar com clareza o amor de Deus manifesto, você precisa de conversão. Tá certo? Você precisa realmente se arrepender ainda dos seus pecados. Você precisa conhecer o amor de Deus ainda, enquanto é tempo. E é urgente isso. Mas se você conhece o amor de Deus, você sabe do que eu estou falando, você vai sentir que o amor de Deus está refletido em você. Existem reflexos perceptíveis, suficientes, embora a gente não considere isso satisfatório. Será que nós percebemos a presença de Deus na nossa vida? Olha, eu percebo na minha. Isso me dá confiança com relação ao juízo. Como a gente viu no estudo de Hebreus, né? Eu considero que eu esteja no repouso de Deus.
Mas tem uma coisa. Isso não nos deve fazer negligentes. Nós conhecemos de verdade o amor de Deus em nós? E isso é manifesto na nossa vida? Sim, mas embora eu identifique o amor de Deus na minha vida, reflexos disso, eu considero não satisfatório. Eu sei que eu preciso caminhar muito, mas a semente de Deus está em mim, produzindo efeitos. É assim que o crente se vê. Ele enxerga que o amor de Deus produziu efeitos na sua vida. E isso é refletido. Se você mesmo não puder enxergar os reflexos do amor de Deus na sua vida, então isso é bastante grave. Será que nós conseguimos enxergar isso sem querer julgar um ao outro, mas será que nós podemos identificar uns nos outros os reflexos do amor de Deus? Sabe, irmãos, em algumas ocasiões, a gente se entristece até por não ver certos reflexos tão claros quanto a gente gostaria de ver. Sem querer julgar ninguém. Mas onde será que está o amor a Deus? Onde será que está o amor à palavra de Deus? Aquele prazer na lei do Senhor, de meditar nela, aquele prazer de amar a sua palavra, de obedecer os seus mandamentos, de guardar os seus mandamentos. Onde é que está o nosso amor manifesto uns para com os outros? Eu não estou dizendo que não existe, né? Pelo contrário. Mas em certas ocasiões, em certos momentos, isso pode se tornar questionável. Parece que de uma hora para outra desaparece. Não permita que os reflexos do amor de Deus fiquem empanados na sua vida. Eles têm que ser notórios. Amém? O amor de Deus em nós tem que ser claro. O amor de Deus em nós reflete também naquela evidência do amor aos irmãos. Talvez essa seja a característica principal que João gostaria de mostrar aqui, e por isso ela é mais enfatizada. Olha só, a gente toma versículos 7 e 8, tá? Onde ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então notem que ele começa esse trecho aqui falando: amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Se nós somos de Deus, nós devemos amar uns aos outros. E ele segue dizendo: e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você conhece a Deus verdadeiramente, então esse Deus que é amor, esse Deus que é entrega, né? E nós conhecemos a Deus verdadeiramente através da entrega que ele fez do seu Filho. É ali que nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus. É ali que realmente nós temos um encontro com Deus, por meio de Cristo. Ele é o mediador, ele é o intermediário que proporciona esse nosso encontro com Deus. O amor de Deus é derramado sobre nós através de Cristo.
da obra dele. Então ele diz: se alguém é incapaz de amar seu irmão, é porque não experimentou esse amor. Se nós somos incapazes de dedicação, de doação, de sacrifício, de entrega em benefício dos nossos irmãos, é porque nós não conhecemos esse amor de Deus. Porque o amor dele é de entrega. E ele quer que nós sejamos tal qual ele é. Nós lemos aqui no versículo 17, na segunda parte do versículo, diz: porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Será que é isso mesmo? Essa é a nossa realidade? Nós somos semelhantes a Deus? Em que aspecto ele está dizendo? Não é no poder, na onipotência. Não, nós não somos isso. Mas em que ele está comparando aqui essa nossa semelhança a Deus? É no amor, é na capacidade, é no sentimento de entrega. Tá? Então ele diz: aquele que não ama, ele não conhece de verdade a Deus. No versículo 11, também nós lemos aqui: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha, é a gente tomar aquilo que Deus fez por nós e nós, assim, sermos movidos a agir da mesma maneira uns para com os outros. Versículo 12, desculpem. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Quando nós amamos nossos irmãos, nós estamos refletindo o amor de Deus. Sabe, muitas vezes o amor de Deus a nós, ele é manifesto não só na salvação. A salvação é principal. A graça dele nos bastaria por isso. Amém? Mas no amor de Deus, ele faz muito mais por nós. No amor, na graça dele. E nós podemos notar que muitas vezes Deus exerce o seu amor sobre a nossa vida através dos seus filhos aqui. Nem sempre isso vem direto de Deus. Já perceberam isso? Hoje nós tratamos, por exemplo, da necessidade daqueles irmãos e a igreja se prontificou em socorrer materialmente a eles nas suas necessidades. E outras igrejas, outros irmãos também estão agindo assim. Que bom é ver isso, irmãos. Pondo de lado outras coisas, peraí, nós não podemos fechar as entranhas para nosso irmão. Não é verdade? Fechar o coração. Nós estamos vendo a necessidade. É bom que nós sejamos sábios, ponderados, mas que nós sejamos generosos no cuidado. Isso é gratificante tanto para quem doa quanto para quem recebe. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu já estive dos dois lados da situação. Eu já tive situação em que eu pude participar com alegria, com prazer de poder fazer isso, de ajudar algum irmão. E eu já tive a situação de que na minha necessidade, irmãos se moveram para me ajudar, para me socorrer.
Eu não sei dizer qual das duas situações é mais gostosa. O prazer que dá. Mas sabe qual é a sensação que a gente tem quando recebe? É a gente ver, por que fizeram isso por mim? Porque eu sou importante, porque eu sou bonito, porque eu sou coitadinho. Que motivo nós poderíamos pensar? Não, nada disso. O que nós somos levados a pensar é, o que motivou essa gente a me ajudar? É o amor de Deus derramado no coração deles. Aí a gente vê na prática. É disso que João está falando. É isso que nós vemos lá nos primeiros dias da igreja em Jerusalém. Aqueles irmãos que vendo outros com necessidades e alguns irmãos que tinham bens, e eles, não pensando duas vezes em desfazer de seus bens, transformar aquilo em dinheiro para suprir as necessidades daqueles irmãos. Eles abriram mão, né? O Barnabé, por exemplo, é citado nominalmente, é um irmão que fez isso. Ele vendeu uma propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos para ajudar aqueles irmãos. Não é para louvor dele, São Barnabé, mas é para que a gente entenda como Deus operou na vida daquele homem. É um irmão que eu admiro. A gente geralmente pensa Paulo, Pedro, os apóstolos, né? Davi. Mas um personagem da Bíblia, uma pessoa, um irmão que eu quero conhecer um dia. E que eu, assim, tenho verdadeira admiração pela história, pelo relato da Bíblia a respeito dele, é esse irmão, Barnabé. É gostoso ver o que Deus fez na vida dele. O amor de Deus foi manifesto a ele. E a partir disso, o amor de Deus foi manifesto nele. Leia a história de Barnabé e você vai ver o amor de Deus refletido. Os reflexos do amor de Deus estão presentes nele ali. Não só nessa ajuda material. Quando ele foi enviado a Antioquia, ele foi para lá e identificou aqueles gentios convertidos lá e ele amava a palavra de Deus. Ele amava a Deus. Ele deixou seu conforto lá em Jerusalém e foi para Antioquia. E ele amava a palavra de Deus, tanto que ele foi para lá para ensinar a palavra de Deus. O prazer dele era ensinar aqueles irmãos agora, instruir eles a respeito do que Deus tinha ensinado para eles. E não se dando por contente, talvez se sentindo incapaz, humilde, o que ele fez? Agora lembrou, tem um homem que pode me ajudar aqui. Foi lá e buscou Paulo. Depois ele não hesitou também em ouvir o chamado de Deus e sair, deixar aquela igreja já estruturada e sacrificar sua vida, entregar sua vida na obra missionária, que não é nada fácil. Ele encarou situações semelhantes à de Paulo. Embora a gente saiba menos sobre Barnabé, mas ele saiu fazendo a mesma coisa. Então é de se supor que ele tenha passado por situações semelhantes por onde ele passou. Por amor a Deus. Mas ele amou a Deus por quê? Por quê? Porque Deus amou ele primeiro. Isso. O amor dele é reflexo do amor de Deus por ele. A gente ainda tem aqui, irmãos, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão.
Os próprios mandamentos, eles se dividem em duas grandes partes, né? A primeira parte dos 10 mandamentos são direcionadas ao nosso amor a Deus. Nosso amor e devoção, dedicação a Deus, entrega a Deus, exclusividade a Ele, nenhum outro nome. A segunda parte dos mandamentos, nós vamos vendo na sequência, eles se direcionam ao amor ao próximo. E Jesus resumiu isso em 2 grandes mandamentos. O principal, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume os mandamentos. E aqui João diz, existe um mandamento nesse sentido, um mandamento de Deus, um mandamento do Filho, Jesus. E João aqui nos mostra que o nosso amor aos irmãos reflete um verdadeiro amor de Deus presente em nós. Se alguém diz, eu amo a Deus, então nós supomos, ele conhece o amor de Deus. Mas João diz, se você odeia seu irmão e diz que ama a Deus, você é um mentiroso. Eu acho interessante como João, o apóstolo do amor, tem horas que ele não mede palavras não, né? Ele fala na lata mesmo, você é mentiroso. Ele fala com toda clareza, não tem meios termos. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão. Porque é reflexo do amor de Deus, um dos reflexos nítidos do amor de Deus em nós é o nosso amor para com os irmãos. Ainda o versículo 2 do capítulo 5, para nós concluirmos, ele diz, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha, essas coisas se misturam, elas se confundem. Nós amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. E quando é que amamos a Deus? Quando o amor dele é manifesto a nós. Então nós amamos a Deus, então nós amamos os filhos de Deus, então nós guardamos os seus mandamentos, porque também nós amamos a sua palavra. Me parece que Paulo trata dessa mesma questão. Nós podemos ver lá quando ele fala aos Gálatas sobre os frutos do Espírito. É interessante observar que ele descreve ali alguns frutos que parecem convergir para esses aqui. Mas vocês lembram, sem ler lá, qual é o primeiro fruto do Espírito que ele fala? Qual? Amor. É o primeiro, aquele que vem primeiro. O reflexo do amor de Deus na nossa vida é amor. Amor reflete amor. Seu amor a Deus, seu amor aos irmãos, seu amor à palavra. Se a ausência do temor não estiverem presentes na nossa vida, né? A ausência de temor naquele sentido, do medo, esses são indícios de que o amor de Deus, nós não conhecemos de verdade o amor de Deus. Mas quando ele existe, essas coisas são manifestas. Elas se refletem na nossa vida. E nós esperamos em Deus que o seu amor seja revelado àqueles que ouvem a palavra. Aqueles que ouvem a palavra aqui. Aqueles que ouvem a palavra através
daquilo que a gente busca comunicar, divulgar, até pela internet, pessoas que nem nos conhecem presencialmente, mas que essas pessoas conheçam de verdade o amor de Deus. Irmãos, que esse amor possa ser verdadeiramente manifesto, refletido na nossa vida.